Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GPS RF. Aqui nós entregamos as coordenadas da sua jornada para você se manter, se inserir e se manter no mercado da consultoria ambiental em 4 meses ou menos, trabalhando com fauna. Eu sou Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e na maioria dos dias, junto comigo também está o Léo Schwab, que é médico veterinário, consultor de fauna, e juntos nós somos os criadores do Mecanismo IRF. E hoje, o nome do episódio, o tema de hoje é como construir uma carreira sólida trabalhando com fauna. Você tem interesse em saber sobre isso? Depois deixa aqui nos comentários para eu saber se esse tema realmente envolve aí dúvidas que passam pela sua cabeça. Mas afinal, o que é uma carreira sólida trabalhando com fauna na consultoria ambiental? Se prepara, porque hoje o tema é denso, a aula vai ser pancada, não é porque é sexta-feira que a gente vai dar moleza, não. O GPS RF vai injetar em você uma dose de conteúdo que, olha, se você aplicar o que eu vou te ensinar hoje aqui, eu tenho certeza que você vai transformar a sua carreira e começar a consolidar ela trabalhando com fauna. Uma carreira sólida com fauna na consultoria ambiental, ela é um legado que foi construído, alavancado e consolidado ao longo de uma linha do tempo. Não é da noite para o dia. É você começar do zero mesmo, sem experiência nenhuma, só que através de técnicas e métodos, com muita iniciativa, aplicando mesmo as coisas, traçando suas metas, seus objetivos, colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu para se inserir e se manter no mercado. E a gente fala muito sobre isso aqui na Biotrópica. E essas técnicas, além da gente passar aqui nos nossos conteúdos gratuitos, elas estão de um jeito bem mais avançado lá no Mecanismo IRF. A gente tem módulos lá avançados só sobre essas técnicas de como se inserir e se manter no mercado. E não é à toa que as nossas alunas e alunos estão se inserindo e se mantendo no mercado trabalhando com fauna, normalmente em 4 meses ou menos. Um caminho desses aí que eu vou dar dica para você é entrar em contato com empresas e pessoas da área, chamando a atenção sem ser invasivo. Isso a gente explica muito bem. Garimpar uma primeira oportunidade como auxiliar de campo, por exemplo, ou dentro de um resgate de fauna. Aí lá, conseguindo a sua primeira oportunidade, você coloca ali a execução de um bom trabalho, você se posiciona como um bom profissional, executa um bom trabalho, faz um relacionamento, traz ali um espírito de equipe, e ao longo do tempo você vai lapidando as coisas que você vai fazendo, que você fala, nossa, eu errei nisso aqui, os erros servem para a gente aprender. Dali em diante é só colocar as estratégias para você se manter no mercado. Seja através da empresa que te deu a primeira oportunidade, através de outras empresas, ou abrindo o seu negócio. Lembrando que nesse momento aqui eu estou só dando uma lapidada, uma pincelada sobre o que é construir uma carreira sólida. Ao longo do GPS RF eu vou te ensinar o passo a passo. Hoje o conteúdo é denso. E olha, nenhum caminho será um mar de rosas. No início isso é até bom, porque já filtra as pessoas curiosas das comprometidas. A gente não pode deixar o mercado assim com uma barreira fácil de entrada, porque senão todo mundo chega, tenta e acha que é fácil. E quando a pessoa é só uma curiosa, na primeira esbarrada que ela dá, na primeira empacada, ela já fala, isso aqui não é para mim, eu vou desistir e tudo mais. E com a nossa fauna, a gente não pode brincar, porque os animais eles estão precisando de pessoas que querem trabalhar sério, pessoas que estão a fim de se manter em uma capacitação continuada e não parar de estudar, porque de fato você não tem outra opção a não ser não parar de estudar, porque tudo é muito complexo, vai ter sempre coisas para você aprender, só que existe um caminho. E é o seguinte, quanto mais domínio você tiver sobre tudo que envolve o trabalho de fauna na consultoria, mais consolidada será a sua carreira. Você precisa investir em você e se tornar um expert. Para consolidar uma carreira, não tem como você ficar ali naquele papel de iniciante a vida toda. Você tem que focar, direcionar o seu conhecimento para você se tornar um expert. Mas, Renato, o que é, afinal, um expert? Essa palavra aí de origem inglesa.
É o seguinte, é um profissional que mesmo não executando todas as etapas de um trabalho, ele sabe quais são essas etapas e se precisar ele executa. Então ele tem uma visão ampla do todo. E normalmente o expert, ele trabalha numa posição ou tática ou estratégica. Dificilmente ele está no operacional, que é aquela parte que a gente consegue replicar, que precisa menos de uma de um pensamento crítico, precisa mais de uma atividade braçal. É aquela atividade que a gente consegue colocar em cima de um processo e independente da pessoa que estiver ali, a execução não vai fugir de um padrão. Esse é o operacional. O tático e o estratégico já precisa de um intelecto, já precisa da massa cinzenta ali, colocando em prática um conhecimento mais avançado. Então você precisa focar em se tornar um expert, porque quanto mais propriedade você tiver para responder determinadas perguntas, e eu vou falar aqui quais são as perguntas que você tem que responder. Quanto mais propriedade, mais facilidade você vai ter de consolidar a sua carreira. Então, invista em se tornar um expert, e o resumo da ópera é o seguinte: você tem que ter clareza para responder as perguntas. Aqui a gente vai começar já com o conteúdo para você anotar. Você sabe por que existem os trabalhos de fauna na consultoria ambiental? Você sabe quem são as pessoas que exigem esses trabalhos e por que eles são exigidos? Está anotando as perguntas aí? Anota que elas são importantes. Quais os problemas que esses trabalhos com fauna resolvem? A gente não vai lá no mato pegar bicho só porque é legal. Apesar de ser bem legal, né? É massa pra caramba, mas a gente tem um motivo muito mais complexo e que faz com que esse trabalho seja de fato exigido. Quem que executa esses trabalhos? Você sabe quem que está por trás da execução desses trabalhos? Quais são esses trabalhos? Onde esses trabalhos se encaixam? Como executar esses trabalhos? Qual o processo de compra e venda desses trabalhos? Porque o mundo é uma relação de compra e venda, né? Uma pessoa tem um problema, ela quer comprar uma solução. Então, qual a relação? Qual o processo de compra e venda desse trabalho? Para onde vão esses trabalhos? Quem são os clientes que precisam desses trabalhos? Quais são os insumos necessários para executar esses trabalhos? Por exemplo, quais são os materiais? O que está envolvido? O procedimento logístico? Quem são os profissionais? Como é a cadência? E quais os dados você vai precisar coletar nesses trabalhos? Então, repetindo, quanto mais propriedade você tiver para responder essas perguntas, mais fácil será para você consolidar uma carreira trabalhando com fauna. Como eu disse, você pode começar como auxiliar, virar responsável técnico, passar para coordenador de campo, gerente de projetos, diretor ou abrir a sua própria empresa. E a partir daí não ter limites para crescer, que você vai estar no controle. E qualquer que seja o seu momento atual, eu sempre gosto de trazer esse conceito de momento atual, porque a gente nós não somos estáticos. A gente sempre está em um momento. Não quer dizer que a gente fica nesse momento para o resto da vida. Então, independente do seu momento atual, o que vai te impedir de progredir é algo que você ainda não sabe. Por isso, a gente tem uma máxima aqui na Biotrópica, que é: o que eu não tenho é porque eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. E agora eu vou explicar para você o que não é construir uma carreira sólida trabalhando com fauna. O que não é construir uma carreira sólida? Parece intuitivo, mas vamos aí mais uma vez dizer que o óbvio precisa ser dito. Então, o mercado de trabalho com a fauna, ele mudou muito desde a época que eu entrei, mas mudou muito. Eu vi dezenas de pessoas que não se atentaram para essa mudança ficarem no meio do caminho. Eu vi muita gente ficando no meio do caminho. E na época que eu entrei, em 2009, pouquíssimas pessoas sabiam que era possível trilhar uma carreira sólida trabalhando com fauna fora da academia e fora dos órgãos ambientais. Naquele momento da história, lá em 2009, a consultoria ambiental era pouco difundida e 100% dos biólogos que eu
conhecia focavam as suas carreiras nos concursos públicos, na área da pesquisa e na área do ensino. Inclusive eu fiz isso, sabe? Talvez você saiba, talvez não, mas a minha história, ela tem um início 100% acadêmico, onde eu decidi focar em herpetologia, que é o estudo dos anfíbios e répteis, no meu segundo período de faculdade. E dali em diante, eu fiz estágios extracurriculares lá no Museu de Zoologia da minha universidade. Eu fiz estágio curricular, iniciação científica, tudo amostrando herpetofauna em campo para projetos que compunham um núcleo de pesquisa em ecologia de fragmentação. Lá na universidade, na época que eu estava, tínhamos orientadores que atuavam com grupos de fauna. Tinha um herpetólogo lá, que foi meu orientador, tinha uma ornitóloga, tinha um cara muito bom na área de vegetação, e essa galera se juntou e montou um grupo de estudos chamado Ecofrag. E ali, todas as pesquisas dos alunos que estavam nesse grupo eram sobre ecologia de fragmentação. Então, a gente tinha um núcleo de pesquisa e cada um usava um grupo, um objeto de estudo para responder perguntas ecológicas em relação à fragmentação de habitat. Então, eu trabalhei com efeito de borda, usando pitfalls para mostrar herpetofauna. Eu trabalhei também com permeabilidade de matriz. Para quem não sabe, a matriz é a área antrópica que está ali adjacente ao fragmento de habitat natural. Então, você tem um fragmento ali, vamos pensar na Mata Atlântica, né, que foi na área que eu trabalhei. Um fragmento de matinha e em volta um cafezal. Então, o cafezal é uma matriz. Aqui na minha cidade, Poços de Caldas, a gente tem um baita fragmento de Mata Atlântica no centro da cidade. Então, a matriz é o centro urbano. E aí a matriz pode ser pasto, cana, pode ser um monte de tipos. E aí, dependendo do tipo de matriz, você tem uma permeabilidade para que as populações daqueles fragmentos se desloquem para outros fragmentos. Então, quanto mais contrastante é a matriz em relação ao fragmento, mais difícil para as espécies sensíveis se deslocarem, e aí a gente tem concentrações, aí a gente não tem fluxo gênico, então as populações ficam isoladas, e isso traz problema no longo prazo, né? Coloca as espécies, as populações fadadas à extinção local. E isso numa paisagem, num mosaico a nível Brasil, você vai extinguindo espécies aí ao longo de um tempo. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava com isso na área acadêmica, seguindo a minha carreira acadêmica, até orientar alunos, eu me arrisquei. Eu tive 2 alunos que eu co-orientei, então estava direcionando a minha carreira para a área acadêmica mesmo, e eu tinha um mestrado engatilhado. De fato, eu estava encarando aquilo como a única via de consolidar uma carreira trabalhando com bicho. Eu queria trabalhar com bicho. E aí, abrindo um parênteses aqui, eu não sei se foi coincidência do destino ou não, mas os meus 2 co-orientados de iniciação científica, eles não estão na área acadêmica hoje. Um deles é o Christopher Loyola, que é sócio da Biotrópica e trabalha com fauna na consultoria ambiental desde 2011. Inclusive, o Chris passou aqui para pegar vários equipamentos para ir para um trabalho que a gente vai fazer de inventário de fauna para compor um EIA-RIMA. Isso aconteceu hoje. Eu ajudei ele a carregar uma caminhonete. E o outro co-orientado, hoje ele trabalha numa empresa de produção de energia elétrica como analista ambiental, que é o Túlio Ribeiral. E o Túlio trabalha hoje na ENGIE, que é a maior empresa privada de produção de energia elétrica do Brasil. E eu tenho certeza que os 2 não se arrependem de terem seguido no mercado de trabalho. Porque também os 2 queriam seguir a área acadêmica, porque na faculdade normalmente é o único destino ali que a gente encontra, né? A gente, às vezes, vai meio na inércia, e às vezes não, às vezes a gente já tem aquilo como, eu vou seguir essa carreira profissional. E aí manda ver, foca, vai. Só que se você fica ali, eu vou seguir a carreira acadêmica porque eu não estou vendo nada melhor, eu estou aqui meio que no embalo. Isso aí é a mentalidade de estudante de ensino médio, que passa do primeiro ano, vai para o segundo ano. O que vai fazer depois do segundo ano? Vai para o terceiro ano.
Depois do terceiro ano, vai para a faculdade ou vai fazer um cursinho. Você tem ali uma toada que te leva. Agora, depois que você se forma, você é dono, tem controle da sua vida, da sua carreira, se você tiver visão de mercado. E hoje, o Túlio, que está lá nessa empresa de produção de energia elétrica, ele não trabalha especificamente com fauna, como o Cris trabalha. Mas o que fez ele entrar dentro dessa empresa foi o trabalho com fauna, porque o primeiro contrato que ele pegou, na época como PJ, hoje ele está como CLT, mas na época como PJ ele pegou um monitoramento de fauna lá da usina, e de uma unidade que nem é a que ele trabalha hoje. Só que aí ele cresceu dentro da empresa, mostrou serviço, consolidou a carreira ali, e hoje ele é analista ambiental e ele toma conta, faz a gestão de todas as condicionantes ambientais da usina que ele trabalha. Mas o que colocou ele nessa empresa em 2014 foi a fauna. E o lance é o seguinte, hoje o mercado da consultoria ambiental está cada vez mais dinâmico, exigindo habilidades, competências diferenciadas de quem planeja se manter nesse mercado. E não é à toa que um dos maiores desafios dos profissionais é, sem dúvida, como consolidar de fato aí uma carreira sólida, com reconhecimento, aliando um bom retorno financeiro, oportunidades constantes em meio a esse cenário. E aí, quando eu comecei, as minhas primeiras oportunidades, elas batiam na minha porta através do meu e-mail. A gente não tinha tanto canal de comunicação lá em 2009. Não tinha WhatsApp, era SMS, era muita ligação, a ligação era cara, sabe? Não tinha esses planos aí que você fecha como operadora, que você liga para o Brasil inteiro e paga um preço fixo, você não paga por ligação. Antes, você ligar lá para o Maranhão, nossa, era uma paulada, sabe? Era caro, SMS também era cobrado. E aí você tinha um canal de comunicação que era o principal, seu canal profissional, que era o e-mail. E aí as oportunidades bateram na minha porta através do meu e-mail e através do telefone. E hoje a gente sabe que se a pessoa esperar sentada, esperar essas oportunidades aparecerem, se você sentar aqui no meu computador e vamos lá que eu vou trabalhar com fauna, já vão me chamar. As chances são que essa pessoa não vai se manter no mercado. Ela pode ser até convidada esporadicamente para fazer um bico como consultor, mas se manter eu acho difícil. Então, para mim, não é construir uma carreira sólida trabalhando com fauna se você está esperando as oportunidades baterem na sua porta e também não está se mantendo numa capacitação profissional continuada. Estudando sempre, aprendendo alguma coisa nova, uma nova habilidade, uma nova ferramenta. Então, isso aí para mim não é, de fato, construir uma carreira sólida. Mas eu quero trazer para você uma visão de por que trabalhar com fauna na consultoria ambiental é uma oportunidade para você construir uma carreira sólida. Porque, de fato, é possível. Eu sou a prova real disso, a gente tem dezenas de alunas e alunos que são a prova real disso. Eu conheço centenas, para não falar milhares, acho que milhares também é exagero, mas centenas de consultores que estão no meu WhatsApp, que são meus contatos pessoais próximos, que estão se mantendo no mercado, trabalhando com fauna. E eu vou dar alguns motivos aqui para você enxergar essa possibilidade como oportunidade. De acordo com pesquisas, a licenciatura é a opção de 70% dos formados em ciências biológicas. Ou seja, só aqui você já deixa 70% da concorrência para trás. Além disso, o mercado no qual nós, biólogos consultores de fauna, atuamos, ele é infinito. E esse mercado, ele é o licenciamento ambiental. E agora eu vou trazer aqui para você um conteúdo denso sobre licenciamento ambiental, porque se isso ainda está meio nebuloso na sua cabeça, porque normalmente quando a gente quer trabalhar com fauna, a gente é muito focado em aprender a metodologia para registrar o animal em campo, em aprender a técnica de manejo, em aprender a identificar as espécies, e às vezes a gente está no mato fazendo um trabalho e a gente nem sabe por que a gente está lá. Seguinte, 99% dos trabalhos de fauna na consultoria ambiental são ligados às condicionantes de licenças ambientais. O que significa isso? Seguinte, as atividades que impactam negativamente o meio ambiente, elas precisam passar por um processo de licenciamento. E quanto mais complexo são esses empreendimentos,
mais exigente é esse processo de licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, junto com a avaliação de impacto ambiental, que tem a sigla AIA, eles são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por objetivo a preservação da natureza, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. E isso visa assegurar as condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção à vida. Resumindo, é desenvolvimento e viabilidade econômica, também em conjunto com práticas sustentáveis. E essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi publicada em forma de lei em 1981. E essa lei, ela diz que o empreendimento que utilize recursos naturais ou que seja capaz de causar degradação ambiental, ele deve ser licenciado e ter os seus impactos sobre o meio ambiente previstos e avaliados. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que pensar na fauna, porque é óbvio. E das frentes do licenciamento ambiental, a gente tem o meio biótico, que inclui fauna e flora. Então tem muito trabalho dentro de meio biótico para fazer. E o impacto ambiental, ele é a alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocados pela ação humana. Então, o desvio de um rio, represamento de um rio, a supressão de uma vegetação para a construção de uma ferrovia, uma mineração que está ali, que tirou um topo de morro, que minerou uma área natural. E durante o processo do licenciamento ambiental, os impactos positivos, eles devem ser potencializados, porque existem impactos positivos. Um dia eu tiro só para falar disso. E os impactos negativos, eles devem ser mitigados e compensados. Existem uma série de medidas aí que o empreendedor precisa tomar para diminuir os impactos, para compensar, para controlar esses impactos. E o licenciamento ambiental, ele é realizado pelas esferas de governo federal, estadual e distrital, ou municipal. E aí é o seguinte, o licenciamento ambiental, ele é um instrumento preventivo, ele é para prevenir, e ele é um procedimento dividido em 3 fases distintas. Ou seja, existem 3 licenças que estabelecem condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas pelo empreendedor. E cabe a gente, consultor de fauna, dar esse suporte aí, dar essa consultoria no âmbito dos estudos de fauna. E eu vou trazer aqui para você a definição das 3 licenças. Então, segura aí, que você vai entender por que é uma grande oportunidade a consultoria ambiental para você construir uma carreira sólida trabalhando com fauna. Se liga no tanto de serviço que você vai ter para fazer, é trabalho infinito. Vamos lá para a aula de licenciamento ambiental aqui, e depois eu vou trazer o cenário da fauna encaixada. Vou falar das 3 licenças que a gente tem no licenciamento. Primeira licença, licença prévia, que é a LP. LP é a sigla. Ela é uma licença concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade. A LP, ela faz o seguinte, ela aprova a localização e a concepção do empreendimento e ela atesta a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas na próxima fase, que é a fase de implantação. Então, nessa fase aqui que a gente está da licença prévia, ainda não é autorizado o início das obras. Então, a pessoa quer minerar uma área. Nessa fase, ela não está autorizada a começar a construir ali o seu empreendimento para minerar, ou uma hidrelétrica, começar a construir, fazer a construção civil. Pode ser um loteamento também, qualquer tipo de empreendimento com impacto ambiental. Essa licença, ela autoriza os estudos preliminares que avalia a viabilidade da obra ou não no quesito econômico sustentável. A obra, ao mesmo tempo, precisa ser economicamente viável, precisa gerar dinheiro, precisa fazer sentido, e ela também precisa estar de acordo com as práticas sustentáveis para a proteção à vida. E para obter essa licença é necessário apresentar e ter a aprovação dos estudos ambientais solicitados pelo órgão licenciador, que pode ser um IBAMA da vida, como, por exemplo, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que a sigla é EIA-RIMA. Depois deixa aí para mim se você já ouviu falar em EIA-RIMA. O EIA-RIMA,
ele é um estudo muito solicitado nessa licença prévia, e ali dentro existe o diagnóstico de fauna. Então, dentro dessa licença, é necessário entregar um estudo de fauna. Dentro desse diagnóstico de fauna, você vai entregar uma lista de provável ocorrência de espécies. Então, você vai pesquisar dados bibliográficos e escrever uma lista de dados secundários, que a gente chama. Você vai fazer amostragens em campo, em campanhas de seca, em campanhas de estação chuvosa. Você vai falar ali quais são os animais, identificá-los, dizer se são animais endêmicos, raros, ameaçados, de interesse médico, de interesse comercial. Você vai fazer uma curva de rarefação para demonstrar que a sua amostragem foi suficiente, ou se ainda há muito mais espécies para serem amostradas e registradas. Essa curva ela tem um estimador de riqueza. Então você tem um baita estudo de fauna para você entregar como solução para um cumprimento de uma licença prévia. E aí a licença prévia ela tem um prazo de validade máximo de 1 ano, independente do porte e do potencial poluidor degradador do empreendimento, podendo ser renovada de acordo com o cronograma de elaboração dos planos, dos programas e dos projetos relativos ao empreendimento. Então aí a gente tem programas ambientais ligados à fauna. E essa licença ela tem um prazo máximo de vigência que é de 5 anos, e ela normalmente é renovada anualmente. O que significa isso? O empreendedor está com essa licença, ele precisa entregar todas as condicionantes dessa licença num prazo máximo de 5 anos, só que mesmo assim, a cada ano, ele precisa renovar essa licença, mostrando o andamento do cronograma. Ah, eu executei esse trabalho, eu executei esse estudo, eu apresentei o diagnóstico de fauna, sabe? Então, você tem 5 anos para apresentar o estudo todo da licença prévia, mas, mesmo assim, ao longo desses anos, ela precisa ser renovada anualmente. Vamos para a segunda licença, que é a licença de instalação. Essa licença, ela autoriza o início da instalação do empreendimento ou da atividade ali de acordo com as especificações que constam nos planos, programas e projetos executivos, projetos ambientais aprovados. Então, entregou um EIA-RIMA para o órgão ambiental, está lá no diagnóstico de fauna, está prevendo monitoramento de fauna, monitoramento das espécies ameaçadas, está prevendo resgate de fauna. Então, só nessa licença de instalação, você vai ter ali um monte de programa ligado à fauna previsto, para que o empreendedor cumpra, para que ele continue andando com o processo de licenciamento ambiental. Então, ali você vai ter todas as medidas de controle ambiental que ele precisa cumprir. E nesse momento, ainda não é autorizado operar o empreendimento. Você vai construir o seu empreendimento, vamos pôr aí uma hidrelétrica, mas você não vai estar autorizado a produzir energia com ela. Em geral, nessa etapa, o estudo exigido pelos órgãos ambientais estão dentro do Plano Básico Ambiental, que a sigla é PBA. Ali dentro do PBA, se liga nessa sigla e nesse documento. Ali dentro do PBA está ali o menu de programas ambientais exigidos. Ali está dizendo o monitoramento, como que ele deve ser feito, quantas campanhas, o esforço amostral mínimo, quais os grupos de fauna que devem estar incluídos. Ali vai estar explicado sobre o resgate de fauna, como que vai ser conduzido, quantas frentes de supressão. O PBA, o Plano Básico Ambiental, ele detalha tudo que um consultor de fauna precisa saber para executar o serviço. E aí, na LI, também são apresentadas novas condicionantes ambientais para serem cumpridas, né, nas etapas posteriores, e a licença de instalação, a LI, ela tem um prazo de validade máximo de 2 anos, independente do porte e do potencial poluidor do empreendimento, podendo ser renovada de acordo com o seu cronograma de implantação. E essa licença, ela também tem um prazo máximo de vigência, que são 6 anos, e ela deve ser renovada a cada 2 anos. Normalmente é renovada a cada 2 anos dentro desse prazo máximo de vigência de 6 anos. Vamos para a terceira licença. Licença de operação, a LO. Essa licença, ela autoriza o empreendimento a funcionar. Cumpriu a LP e LI, chegou na LO, bora girar o seu empreendimento. Aí você vai estar
empregando as pessoas, você vai estar produzindo recursos, você vai estar movimentando a economia, produzindo energia, ou produzindo algum insumo agrícola, ou, operando, minerando a terra mesmo. Aí você vai estar operando o seu empreendimento. E ela é concedida apenas após a aprovação que comprova o cumprimento das condicionantes ambientais das licenças anteriores, da LI, e toda a implantação dos programas ambientais previstos no PBA. E aí é o seguinte, na LO, na verdade, também são estabelecidas novas condicionantes ambientais. Então, ali dentro você tem mais trabalho com fauna. E essas condicionantes, elas precisam ser cumpridas porque o empreendedor precisa ficar de olho no prazo de validade, porque a licença de operação não é o final do licenciamento. Essa licença vai precisar ser renovada para o resto da vida daquela empresa, daquela obra, daquela atividade. E a licença de operação, ela terá o prazo de validade mínimo de 1 ano e máximo de 3 anos, de acordo com o potencial poluidor degradador da atividade ou empreendimento. Esse é um universo fértil demais para consultores de fauna construírem e consolidarem a sua carreira. Aqui não tem limite. Você pode dominar a parte operacional, tática e estratégica. Há muita demanda no escritório, sabe? Demanda de planejamento, demanda de logística, demanda na área comercial, e você tem muita demanda de campo também, onde você faz amostragem, onde você elabora produtos. Então, nessa área, assim, você tem infinitas possibilidades de começar, construir, crescer e consolidar a sua carreira, mas é um passo a passo e isso se dá numa linha do tempo. Por isso, trabalhar com fauna na consultoria ambiental tem que ser encarado como uma grande oportunidade de construir uma carreira sólida, se você tem aí o sonho de trabalhar com os animais. E agora eu vou te dar exemplos claros aqui, exemplos reais, de pessoas que conseguiram consolidar a sua carreira trabalhando com fauna na consultoria ambiental. Nós temos inúmeros exemplos, além da gente aqui na Biotrópica, né? Nós fazemos esse trabalho há 11 anos, sem intervalos. Então, todos nós aqui da equipe somos exemplos de pessoas que conseguiram construir e consolidar uma carreira na área da fauna, mas eu quero trazer um exemplo aqui pontual da nossa aluna Maria Olívia, a Lili, que ela é bióloga e foi chamada para um resgate de fauna em apenas 2 semanas aplicando o mecanismo IRF. 2 semanas. Então, para você que fala aí, não tem oportunidade, eu não consigo trabalhar na área, você está fazendo do jeito errado, simples assim, e não tem problema. É só aprender o jeito certo. E ela foi chamada para trabalhar com resgate de fauna na região que ela mora. Muita gente não quer se deslocar, não quer viajar pelo Brasil, porque tem raízes, tem família, tem filhos e tudo mais. Então, também dá para você garimpar as oportunidades da sua região e ser o escolhido, ser a escolhida para essa oportunidade. E aí hoje ela está se mantendo no mercado, inclusive eu vi um story dela ontem, esse story está no ar ainda, no dia de hoje, que eu estou gravando esse conteúdo, ela comemorando junto com uma amiga dela em campo, porque elas registraram 17 animais no dia, com direito a sapos, lagartos, serpentes, mamíferos. E a Lili, de fato, ela está consolidando uma carreira como consultora de fauna, porque eu sei que ela está recebendo outras propostas. Então, está bombando de oportunidade para ela. Então, consequentemente, ela é um exemplo a ser seguido. E se você quiser mais exemplos, você consegue acessar a nossa playlist lá no canal do YouTube Biotrópica Online. Tem uma playlist chamada Resultados IRF, onde você vai ver uma série de alunas e alunos e as suas histórias, mostrando como que elas se inseriram e se manteram no mercado, estão se mantendo no mercado trabalhando com fauna. Vai lá depois desse GPS IRF e maratona esses depoimentos. E aí, o papo tá bom, o papinho tá bom, vai, vem, você pode estar pensando aí na sua cabeça, né? Beleza. Ô, Gaiga, eu gostei muito do que você falou até agora, eu me identifiquei, eu quero mesmo trabalhar com fauna desde criança, eu gosto de bicho, eu vejo os documentários na Discovery, ou às vezes não é nem desde criança, né? Às vezes nossa, eu fiz a faculdade inteira, trabalhei em laboratório, depois que eu percebi que eu queria mesmo era trabalhar em contato com a natureza, salvando os animais, trabalhando diretamente com a conservação,
um trabalho aplicado, sabe, no mercado, mas, cara, eu tô com dificuldade de saber quais os caminhos que eu devo trilhar e por onde eu preciso começar. Essa é uma das dúvidas que mais aparece aqui para a gente na Biotrópica e eu vou trazer para você 3 cenários para que não restem mais dúvidas. Depois de você ter esses cenários aqui com clareza, eu vou destrinchar cada um desses cenários. Não tem desculpa por você ainda ficar com dúvidas sobre isso. Então, o primeiro cenário. Vamos supor que você esteja iniciando do absoluto zero. Do absoluto zero. A minha primeira orientação é que você maratone os nossos conteúdos aqui na Biotrópica. E isso não é uma propaganda barata. É porque é o seguinte, não existe plataforma, não existe universidade, não existe escola, não existe empresa no Brasil, nesse atual momento, que está ensinando o caminho certo para trabalhar com fauna de graça nas redes sociais, com tanto resultado próprio, porque a Biotrópica, ao longo desses 11 anos, aí, já faturou milhões e milhões de reais. Só no último ano a gente vendeu mais de R$1 milhão em contratos. Então não existe empresa com tanto resultado próprio ensinando isso e fazendo tantos alunos e alunas terem os seus próprios resultados, que é o que a gente mais se orgulha no dia de hoje. Hoje eu brinco que o meu currículo são as minhas alunas e alunos que estão entrando no mercado. Então, aqui a gente joga o jogo mesmo, através dos nossos conteúdos gratuitos e também dos nossos treinamentos pagos. Você terá tudo, mas tudo mesmo, para você saber como e por onde começar. Mas depende de você tomar uma decisão aí, uma ação. Vai ser hard work, papai, mas vai valer a pena. E olha, teve gente que chegou até questionar a Biotrópica, questionar o Léo, dizendo assim, fazendo perguntas do tipo, se trabalhar com fauna é tão bom, se tá cheio de oportunidade aí, por que vocês estão ensinando isso ao invés de estarem trabalhando com fauna? Normalmente são pessoas que chegam nas nossas redes sociais e consomem ali 1, 2 ou meia dúzia de conteúdo e não nos acompanham há bastante tempo. Mas eu agradeço essas perguntas, esses questionamentos, porque elas geram oportunidades para que a gente possa responder, porque talvez esse tipo de dúvida é o seu, você só não escreveu lá para a gente. E a galera fala assim, vocês só estão vendendo curso. Então é o seguinte, eu trabalho há 11 anos no mercado da consultoria ambiental. Se você digitar biotropicaconsultoria.com.br, você vai encontrar um site com o nosso portfólio. Baixa lá e vê. E hoje mesmo, a gente carregou um carro aqui, deixa eu ver se eu acho até a foto, vou compartilhar a tela, a gente carregou um carro para um trabalho de fauna que vai se iniciar amanhã. Inclusive, eu vou para campo nesse trabalho, achar aqui a pastinha dele no Google Drive. Achei aqui, vou mostrar para você a gente carregando esse carro, para que você entenda que hoje, Léo e eu estamos trabalhando com fauna. Sim, hoje nós temos uma empresa que trabalha com fauna o tempo todo, mas a gente resolveu ensinar isso porque essa paixão foi despertada, sabe? A gente sempre gostou de compartilhar conhecimento, a gente nunca foi aqueles de esconder, sabe? Vamos esconder o leite só pra gente. Não, eu não vejo eu não vejo ninguém como concorrente. Eu vejo que dessa forma a gente constrói um mercado mais consciente, aquece esse setor e a gente posiciona os consultores de uma forma mais profissional. Então isso aqui era 6h30 da manhã, tô eu aqui, esse sou eu, obviamente, né? Tô de máscara aqui. Essa aqui é a Nicole, que é uma engenheira florestal que atua com a gente na gestão de projetos e também na parte de campo de flora. Esse é o Cris, que eu orientei ele na iniciação científica, herpetólogo, e esse é o Michel, também consultor de fauna, de masto. E aqui atrás está uma Toro com o porta-malas, aqui a carroceria toda carregada. Então, é isso. É a prova aí de que a gente trabalha assim com fauna nos dias de hoje. Mas bora lá para o segundo cenário. Agora a gente vai para o segundo cenário. O primeiro foi, estou começando absoluto zero. Maratona biotrópica, primeiro passo. Você já vai
explodir a sua mente de tanto conhecimento que você não fazia nem ideia que existia. Agora, segundo cenário, caso você já tenha experiências, você já trabalhou em alguns projetos pontuais, só que agora você está um pouco empacado. Isso é muito comum. Pessoa que já trabalhou, já fez resgate, já participou de grandes equipes, mas empacou. Seguinte, quando a gente empaca, é porque está faltando algum conhecimento aí que a gente ainda não tem. E, novamente, eu vou repetir um dos principais lemas da biotrópica, que é o seguinte: essa frase nos move, essa frase nos inspira. Então eu bato nessa tecla. O que eu não tenho é porque eu ainda não sei. Porque se eu tivesse, eu já teria. Então vamos lá entender o gráfico, para ficar bem didático, da construção de uma carreira com fauna. Vamos trabalhar a imaginação. Faz de conta que a gente tem um gráfico aqui com o eixo Y e o eixo X. O eixo X é tempo e o eixo Y é crescimento de carreira. Então, o cenário ideal, né, é que a gente imagine uma reta crescente, inclinada para a direita e para cima, né? A partir do momento, quanto mais tempo, mais crescimento de carreira, né? Porque se eu estou caminhando numa linha temporal, eu estou fazendo a minha carreira crescer. Beleza, isso aí seria o cenário ideal, mas na vida real não acontece assim. A sua reta, ela vai possuir pontos de estabilização, pontos de platô. Então vamos supor que a gente tem o ponto zero aqui, que é o ponto A. Bem no encontro das duas retas aí do plano cartesiano. Então você está ali no ponto A e você quer ir para o ponto B. Vamos supor que o seu ponto A é a hora que você entra na faculdade de biologia e o seu ponto B é a hora que você, depois de adquirir um conhecimento ali, que é conhecimento todo dia, né? Disciplina, matéria e tal, 4 anos, 5 anos estudando. Então, você vai para o ponto B. Você só foi para o ponto B porque você ganhou um aprendizado naquele espaço de tempo. Então, o ponto B, ele é aonde você está. Saiu da faculdade. Normalmente, as pessoas começam um platô ali. O que acontece? Não quer dizer que você fez faculdade, você saiu biólogo ou bióloga da universidade, que você vai entrar de cara para uma equipe de resgate de fauna. Às vezes você nem sabia que isso existia. No meu caso foi assim. Então você começa a girar em volta. Aí quando vê, o tempo passa, mas você não cresce. Então você fica numa linha reta por um intervalo de tempo. E quanto mais tempo você procrastinar para buscar ajuda, para buscar conhecimento, mais tempo você vai passar nesse platô. Então se liga. Aí, a pessoa está nesse ponto B, conhece a biotrópica e entra para o mecanismo IRF e aprende um monte de coisa que ela não sabia. E aí, nesse ponto B, que ela faz? Ela está aprendendo no mecanismo IRF, ela entra para o ponto C, porque ela se insere no mercado. E aí ela está no ponto C. E aí ela presta um serviço, ela compõe uma equipe de resgate, ela fecha um contrato, e aí ela trabalha ali por um período e esse contrato se encerra. E às vezes ela fica estagnada novamente num platô, nesse ponto C. Por quê? Eu vou trazer aqui Nós temos infinidades de melhorias para serem aplicadas para a pessoa sair desse ponto C e ir para o ponto D. Mas eu vou listar só 3 aqui para a gente ser bem objetivo. A primeira melhoria. Primeira melhoria para a pessoa que está estagnada no ponto C, que prestou os seus primeiros serviços, mas não consegue se manter no mercado, é o seguinte: eu alucino, eu acredito que se eu auditar, se eu fiscalizar a presença digital dessa pessoa, eu vou encontrar falhas na produção de conteúdo e na construção de audiência dela dentro das redes sociais. Mas redes sociais? Sim, redes sociais. Isso aí faz uma diferença absurda no nosso posicionamento profissional. A gente precisa construir a audiência através da produção de conteúdo. E conteúdo para as nossas redes sociais, ele precisa ser focado em demonstrar que a gente sabe quais são os problemas do nosso público-alvo e que a gente sabe resolvê-los, porque não adianta você saber quais são os problemas e não saber resolvê-los. E também que a gente sabe gerar benefícios. Então, se o seu público-alvo é um contratante, você não tem que produzir conteúdo, por exemplo, de divulgação científica para o seu vizinho parar de matar cobra.
É legal? É legal. Só que o seu público-alvo nesse atual momento, se você quer parar de procrastinar e de passar muito tempo nesse platô e ir do ponto C para o ponto B logo, para o ponto D logo, você tem que cortar da sua vida projetos paralelos e focar na estratégia que vai fazer com que você saia do platô. Então você vai produzir conteúdo focado em demonstrar que você sabe os problemas, que você sabe resolver os problemas e gerar benefícios para o seu público-alvo. E eu acredito que o seu público-alvo não seja o seu João da padaria que deu uma paulada na cabeça de uma jiboia. Nele você vai lá e faz uma educação ambiental pessoal, sabe? Do seu computador, se o seu objetivo é trabalhar com fauna e construir uma carreira sólida, nesse momento, se você não tiver tempo, você esquece e vai produzir conteúdo direcionado. E eu alucino que a maioria das pessoas que estagna ali não está fazendo isso. Vamos lá para a segunda melhoria. Vai anotando e aplicando. Segunda melhoria, eu alucino também que se eu auditar a comunicação dessa pessoa com a empresa, com os profissionais que ela já trabalhou, porque lembrando que a gente está no cenário de alguém que já teve uma primeira experiência, mas estagnou. Então, se eu auditar a comunicação dessa pessoa com as empresas e profissionais que ela já trabalhou e com os potenciais contratantes, eu acredito que eu vou encontrar lacunas ali. Eu vou encontrar um número menor do que deveria, porque a vida é um funil, né? Quanto mais pessoas... Eu tenho uma loja de sapato. Se entram 10 pessoas na minha loja de sapato, talvez uma compre. Agora, se entrar 100 pessoas, talvez 10 comprem. Que 8 comprem, mas porque eu fiz entrar em 100 ali. Então, eu vou encontrar um número menor de pessoas que ela deveria estar fazendo interação ali, e eu acredito que eu vou encontrar uma comunicação menos assertiva. Então, dá para melhorar esse ponto também. Terceira melhoria. Eu sou suspeito, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão estagnadas nesse segundo cenário aí, que é, tive minhas primeiras experiências e não consegui me manter no mercado, estou perdido. Eu acredito que essa galera, a gigantesca maioria, não está nem dentro do mecanismo IRF. Ou se está dentro do mecanismo IRF, não aplicou o mecanismo à risca. Não pôs o método para rodar. Porque só aqui eu consegui fechar 3 pontos de melhorias muito profundos, que eu tenho certeza que, se aplicados em conjunto, as pessoas vão sair do ponto C e elas vão partir para o ponto D. E agora vamos para o último cenário, que é o cenário do ponto D. Caso você já tenha aí as suas experiências, você está conseguindo se manter no mercado, está pulando de um resgate para o outro, já foi para a Amazônia, já foi para a Caatinga, já conheceu as regiões do Brasil, está trabalhando aí há um bom tempo, conseguiu juntar uma grana, porque essa área dá grana, fez aquele pé de meia, já tem bons relacionamentos, já tem aquele nome bem posicionado, só que você está estagnado no ponto D porque você quer algo a mais. Você tem aquele espírito de ambição. E deixando claro aqui que ambição é diferente de ganância. Ganância é a gente querer ter tudo para a gente, ter mais e mais e não ter limite. Agora, a ambição é a vontade de estar em processo de melhoria constante, estar em processo de crescente, olhando para você e não se comparando com o próximo. Então, a ambição é algo positivo, muito positivo, na minha opinião. E aí você está lá no ponto D, estagnado, então bora destravar o ponto D com 3 melhorias também. A primeira melhoria é o seguinte: você já se especializou num grupo de fauna? Que tal se especializar aí em herpeto, por exemplo, herpetologia, anfíbios e répteis? Boa parte dos estudos exige esses animais ali como ferramentas, como objetos de estudo. E a gente tem aqui na Biotrópica o método Geiger de trabalhar com herpeto só para isso. Esse passo é para quem não quer depender apenas de resgates de fauna, mas também que almeja ampliar o seu leque de atuação para poder trabalhar no inventário de fauna, em monitoramentos, que normalmente são trabalhos que pagam melhor. Por isso, coloque como objetivo profissional da sua carreira tornar-se um especialista em um ou em mais grupos de fauna. Segundo ponto de melhoria aí, você pode investir o seu tempo para desenvolver habilidades de escritório. Por exemplo, gestão de projetos, gestão de pessoas, elaboração de relatórios mais complexos, estudando ali uma bioestatística mais avançada.
Você pode se desenvolver numa área comercial para vender mais, para atrair projetos melhores e maiores para a empresa onde você trabalha. Então, o investimento nessas habilidades também te desloca de um ponto para o outro. E aqui a gente tem uma terceira melhoria, que é abrir a sua própria empresa, ter o seu próprio negócio. Porque nesse ponto, você vai destravar todos os limites de ganho e de consolidação de carreira. Porque aqui, literalmente, você está no controle total da situação. Só que muito cuidado, porque existem algumas armadilhas nesse caminho do empreendedorismo. E para você não cair nessas armadilhas, eu recomendo que você passe por todos os cenários antes de almejar abrir uma empresa, porque como último ponto da curva, eu recomendo que você faça isso. Mas como último ponto, para sair do ponto D e ir para o ponto E. Ou sair do ponto E, depois daquelas outras duas melhorias, e ir para um ponto F, por exemplo. E aí você tem uma reta infinita, uma carreira constante, uma consolidação de fato ao longo de uma linha do tempo. E se isso fizer sentido para você, será que isso fez sentido para você? Para eu saber, comenta aqui depois qual é o seu cenário atual. Cenário 1, absoluto zero. Cenário 2, um pouco de experiência, mas está travado. E cenário 3, está no mercado já há bastante tempo, mas quer algo a mais, quer sair do ponto que você está. E aí, para clarear bem ainda mais esse GPS e RF, eu quero mostrar um jeito errado para você construir e consolidar uma carreira trabalhando com fauna. Se você quiser desbravar o mercado sozinho, sem um mentor, eu tenho certeza que você vai cometer aí um monte de erros. Inclusive, você não ter um mentor, para mim, é um erro crasso, um erro grosseiro, um erro dos mais comuns. Porque, pensa só, a pessoa estuda 4 anos, 5 anos para ser bióloga, ela tem professores a vida inteira, desde a época que ela entra na escola, né? Ela vai aprender a ler e escrever com um mentor de português. Não é com o pai e com a mãe que sabem ler e escrever. Por que não é o pai e a mãe que ensinam? Não, é um professor de português, é um mentor de língua portuguesa. E assim acontece com todas as disciplinas, assim acontece na faculdade. E aí a pessoa chega na faculdade, ela se vê obrigada a buscar um orientador, se ela quiser seguir fazer uma iniciação científica, ela precisa entregar um TCC. Então, até na faculdade, você é obrigado a buscar um orientador, a ter um orientador. E aí a pessoa entra para o mercado de trabalho, ela acha que isso não faz mais sentido. Beleza, um dia eu também achei isso. Só que isso atrasou a minha vida absurdamente. De verdade. Hoje eu estou muito bem, obrigado. A Biotrópica está muito bem, obrigado. E a gente está nesse momento aí de crescente. Só que se a gente soubesse, se a gente tivesse se agarrado ao mentor, desde o início, a gente tinha voado muito mais rápido. E hoje, aqui na Biotrópica, a gente percebeu isso há anos atrás. E desde quando a gente percebeu, há anos a gente tem mentores. E a gente vai aprofundando o nosso conhecimento direcionado, é uma capacitação continuada direcionada, focada, não na inércia, sempre questionando qual cenário eu estou. Estou no cenário, estou no ponto A, quero ir para o ponto B. Qual cenário eu estou? Estou no ponto B, quero ir para o ponto C. E buscando a capacitação continuada focada nesse crescimento. Isso dá uma aceleração absurda. Então, você não tem um mentor hoje, você está vacilando. E hoje, atualmente, Léo e eu, não sei até quando a gente vai ficar como mentores, mas nós estamos disponíveis para mentorear você que pretende se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna, algo que a gente já faz há 11 anos. Então não há motivos para você não estar dentro da família biotrópica. E eu digo que hoje a gente está disponível para isso porque os objetivos de vida de cada um podem mudar. Eu tenho muita vontade, por exemplo, trabalhar como documentarista de vida silvestre, sabe? Eu sonho grande, eu sonho em filmar baleia, em ir para Bornéu, filmar orangotango, ir para, sabe, ir para as áreas polares e filmar urso polar, foca e essas bicharadas. Eu tenho essa vontade, eu estudo isso, eu invisto em produção de conteúdo, em filmagem. Então vai que um dia, né? Vai que um dia não. Quando chegar esse dia, talvez eu não esteja mais disponível para te mentorear. Então aproveita, porque eu sei que você pode estar pensando aí, muita gente tem algumas dificuldades financeiras e não está fácil para ninguém. Você pode estar pensando aí, mas
Eu não tenho grana agora para investir num curso. Mas é o seguinte, é exatamente porque você não tem grana agora que você precisa estar com a gente. Porque a gente vai te ensinar você ganhar grana trabalhando com o que você ama. Se o que você ama é animais silvestres, como eu, como o Léo, como a galera que está aqui com a gente. E se tem gente fazendo isso, você também pode. E olha, seguinte, o investimento numa pós-graduação pode ser 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais cara. Sabe? O investimento numa pós pode chegar aí a preços absurdos. Isso eu não estou nem contando o tempo investido, porque o tempo não tem preço. Tem pós aí de 2 anos. Agora, com a gente, você faz um curso direcionado, focado, você entra no mercado se você aplicar. E agora eu vou te explicar um jeito certo de construir e consolidar a sua carreira trabalhando com fauna na consultoria ambiental. Seja sempre humilde e assuma a postura, o papel de eterno aprendiz. E se mantenha numa capacitação continuada, porque o mercado muda, as tecnologias mudam e é tudo plástico. No sentido de mutável e no sentido de modável. Não é plástico que é feito de plástico, não, que nem esse meu mouse aqui. É plástico no sentido de modelável, de mutável, sabe? Então, você vai precisar estar sempre de olho e antenado. E se você assumir essa postura, procura sempre o que você ainda não sabe. Esteja do lado de pessoas positivas, que estão enxergando sempre a parte positiva, que estão querendo sempre solucionar o problema, porque os problemas só mudam de nome e de tamanho. Independente do nível da carreira que você está, do seu cenário, você vai ter problema. Não tem cenário sem problema. Eles só mudam de nome e de tamanho. E é o seguinte, fica do lado de pessoas que veem o copo sempre como meio cheio e não como meio vazio. Imagina um copo, imagina essa caneca minha aqui, ó, ela com água até aqui, ó. Você tem 2 maneiras de enxergar essa caneca com água. Ou ela tá meio cheia ou ela tá meio vazia. Eu recomendo que você frequente ambientes férteis com pessoas que enxerguem a caneca e o copo sempre meio cheio. Essas pessoas, elas vão melhorar o seu universo profissional também. E agora, para a gente finalizar esse GPS RF, que foi denso pra caramba, eu entreguei aqui tudo que eu consegui entregar, tudo que eu poderia, tudo que eu consegui entregar nesse espaço de tempo que a gente tinha aqui. Eu vou te dar um exercício prático, um pequeno passo para que você possa começar imediatamente a construir uma carreira sólida trabalhando com fauna na consultoria ambiental. O primeiro passo é identificar o seu cenário atual. Vamos recapitular. Primeiro cenário, iniciando do absoluto zero. Segundo cenário, já tenho poucas experiências, já trabalhei em alguns projetos e agora estou um pouco empacado. Terceiro e último cenário, já tenho várias experiências, estou conseguindo me manter no mercado, tenho muito contato, trabalho há algum tempo, já juntei uma grana legal, fiz um pé de meia, tenho alguns relacionamentos que não me deixam na mão, mas eu quero crescer. Identificou isso? Você vai atrás do que está te faltando. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai listar 5 pessoas que você acredite que estão em um cenário acima do seu. Se eu estou no cenário 1, listar 5 pessoas que estão no cenário 2 e assim por diante. E aí você vai chegar para essas pessoas e vai perguntar, e vai pedir para que elas contem uma história para você, dizendo o que fez elas saírem do cenário anterior e ir para o próximo cenário. Então você vai fazer ela voltar no tempo para que ela lembre do cenário atual que você está nesse momento, para que ela te entregue ali um pulo do gato, um hackzinho, uma sacada que fez com que ela mudasse de cenário. E aí faz isso com 5 pessoas e depois você me conta nos comentários se isso deu certo. Vamos continuar trocando ideia e eu vou ficando por aqui. Quero agradecer todo mundo, mas todo mundo mesmo que esteve com a gente no dia de hoje. Muito obrigado, galera, que ficou até o final. Vocês são guerreiros. Eu sou Renato Gaiga, sou biólogo, consultor de fauna e normalmente eu estou aqui com o Léo Schwab, que é médico veterinário, consultor de fauna, e juntos nós somos os criadores do Mecanismo IRF. Hoje o Léo não pôde estar aqui, mas eu vim aqui e fiz esse GPS IRF dedicado para você que estava me assistindo. Então, muito obrigado. Coloque, tire as ideias do papel, aplique, depois vem me contar, pelo menos, que não funcionou. Vem esfregar na minha cara e falar assim, cara, você falou só um monte de besteira, eu fiz e não dá certo, não.
Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Beleza? Então, muito obrigado e até o próximo GPS RF. Valeu demais!